nós observarmos o contexto da igreja, nós vamos ver que talvez esteja faltando um pouco dessa postura de temor. Se nós olharmos para o contexto da igreja hoje nós estamos em poucos aqui. Então, talvez, quando nós estamos em menor número, nós temos uma tendência maior de prestar mais atenção. Porque não tem tantas pessoas para nos distrair, não tem tantas coisas acontecendo, nós somos poucos. Nós somos quase que uma célula, e na célula todo mundo foca mais, porque é um número menor e não tem tantas coisas para nos dispersar. Talvez hoje não seja o caso, mas se você observar um culto em que a igreja está cheia, não só a nossa igreja, se você observar um momento de louvor, de adoração, nos eventos que acontecem por tantos lugares, quando aqueles cantores famosos eles reúnem milhares de pessoas. Se você olhar no contexto geral, amados, poucos são aqueles que estão focados naquilo que está acontecendo. Nós andamos dispersos na maioria das vezes. Amados, o que isso implica para nós? Talvez só um momento de distração, talvez seja um momento isolado em que você se distraiu, mas talvez, amado, esteja faltando na nossa vida o temor ao Senhor. Talvez esteja faltando. Talvez eu e você tenhamos perdido a noção clara de quem é Deus, de quem é Ele e de quem somos nós. Somos filhos, temos acesso a Deus, pleno acesso a Deus através de Cristo. Sim, nós temos tudo isso, mas entenda uma coisa, Ele ainda é Deus e Ele precisa ser reverenciado como tal, como Deus que Ele é. Amados, por que isso é importante? Porque a falta do temor em nossa vida, ela vai gerar pecados. Porque onde não há o temor a Deus, então há uma vida de pecado. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Sem o temor não tem sabedoria da parte de Deus. Então, como estamos caminhando? Caminhando com a nossa própria sabedoria, ou com o nosso próprio entendimento, porque está faltando o temor ao Senhor. Não precisa abrir, você pode ir anotando aí, Isaías capítulo 33, e o verso 6 diz o seguinte: o Senhor será a firme fundação nos teus tempos, um rico tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave para este tesouro. O que o verso está dizendo para nós, amados? Que o temor do Senhor, ele é o princípio da nossa vida cristã. Ele é o princípio daquilo que eu e você estamos construindo. O verso diz que o temor, ele é a chave deste grande tesouro. Qual tesouro? Da salvação, da sabedoria e do entendimento. Se ele não estiver em nossa vida, a maneira bíblica, então sim, nós não vamos ter salvação, sabedoria ou conhecimento de Deus. Percebe como isso se torna grave, amados, quando eu e você simplesmente perdemos a noção clara ou deixamos de reverenciar a Deus a maneira como deveria ser, ou a maneira bíblica, a forma bíblica de ser. Nós podemos, amados, simplesmente estar construindo toda uma história, construindo uma casa, fundando ela em algo que não é sólido, como o próprio versículo diz: o Senhor será a firme fundação nos teus tempos. O tempo do Senhor, ele é este para a nossa vida, porque nós já o recebemos, nós estamos vivendo esse tempo, ele é a fundação. Agora, se não houver o temor, que é a chave disso, então Cristo não é a fundação. Pode ser que eu e você estejamos construindo uma história de uma vida cristã, envolvido com tudo aquilo que diz respeito à vida cristã, construindo uma casa, enchendo ela de coisas excelentes, uma casa perfeita. Você pode estar fazendo uma construção excelente, cheio de pedras, de mármores, uma casa grandiosa, linda, perfeita, mas quando vier a tempestade sobre essa casa, ela vai ruir, porque ela não está fundamentada no temor ao Senhor.
Sabe por quê, amados? Porque se eu e você não tivermos em nossa mente e no nosso coração a noção clara e exata de quem é Deus, e não o reverenciarmos como Deus, não darmos a Ele o respeito que compete a Ele, não há solidez na nossa vida. Virá a tempestade sobre a nossa vida e a nossa casa ela vai ruir. E se ela não cair, ela vai começar a deteriorar algumas coisas, sabe? Tem algumas casas que ainda se sustentam, meio que por conta própria, elas ainda se sustentam, mas ela vai deteriorando, entende? Você tem uma construção de vida cristã cheia de dores, sofrida, cheia de pranto, de angústias, de situações que você não tem respostas, coisas que você não entende. Talvez, amados, tudo isso pode sim estar relacionado ao fato de que nós não estamos temendo a Deus, reverenciando a Deus a maneira como deveria